Bom dia, cumprimento as irmãs com a paz do Senhor. Vamos estar lendo aqui Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Me chama muita atenção esse versículo, que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, ela edifica sua família, mas a insensata, ela derruba sua casa com suas próprias mãos. A mulher sábia edifica. O fato de essa mulher ser chamada de sábia indica que ela teme e reverencia ao Senhor. Com todo cuidado e dedicação, ela edifica a sua casa, fazendo prosperar, pois aprendeu que a sabedoria traz alegria e prosperidade que ela deseja para sua família. A mulher sábia cuida do seu lar, de modo que torna um refúgio para os seus que vivem nela. Ela edifica seu lar fazendo escolhas sábias em seus relacionamentos com seu marido e filhos. Ela se esforça no seu casamento, sabendo que a intimidade não acontece naturalmente, mas precisa ser desenvolvida. Todo o processo de edificação é demorado, como indica uma construção de uma casa. Quando a gente vai construir uma casa, a gente coloca tijolo por tijolo, sendo assim assentado sobre um ao outro, assim sucessivamente, até que a casa se firme e fique segura e tenha sido construída. A mulher insensata, pelo contrário, ela destrói seus bens, seu relacionamento com suas próprias mãos, sua língua, preguiça e falta de interesse. A mulher sábia, ela sabe edificar o seu lar, ela sabe como falar dentro do seu lar, ela é calma, ela tem o espírito da mansidão, ela consegue ver os problemas antes que aconteça, né? É uma qualidade que toda mulher sábia tem, né? Ela tem sabedoria do Espírito Santo, tem o discernimento do Espírito Santo, ela resolve não de frente, mas ela resolve na oração, pedindo a direção de Deus, pedindo a Deus a direção para ela resolver, né? A gente vê que a mulher sábia, ela tem 10 hábitos, né? Elas oram, elas respeitam, elas agradecem, elas perdoam, elas não fazem drama aos problemas, elas cuidam, elas controlam a língua, elas sabem confrontar em amor, né? Elas se antecipam aos problemas e elas são proativas, né? Elas têm esses hábitos na sua vida. E temos também exemplos, né, que nesse texto sagrado de Salomão, ele elogia a mulher sábia. Ele desqualifica a mulher insensata, mas ele qualifica a mulher sábia. Na Bíblia são apresentadas muitas qualidades da mulher sábia. A mulher sábia é um símbolo de mulher virtuosa que administra com sabedoria o seu lar. A mulher sábia é o próprio símbolo da esposa ideal e a mãe perfeita. A gente vê também a sabedoria da mulher. A sabedoria é a prudência, são as grandes qualidades de uma mulher sábia e de uma esposa fiel que cuida do seu lar, que está em Provérbios 14, 1. Exemplos de mulheres sábias, né, também tem em Juízes, se não me engane, em Juízes 4, capítulo 4, versículo 4, 5. É menunciado uma grande capacidade de sabedoria de Débora para julgar Israel. Ela era juíza, ela tinha sabedoria dos altos céus, né? A gente vê várias mulheres da Bíblia
que foram prudentes, que foram sábias, que foram mulheres gratas, que foram mulheres cheias de fé, que foram mulheres profetisa, que foram mulheres líderes de louvor, que foram mulheres de fé, que foram mulheres corajosas, né? A gente vê, se a gente for falar aqui de mulheres sábias, a gente vai falar de muitas. Tem Ruth, tem Miriam, tem Ana, tem outra aqui, Sara. Tem muitas mulheres, né? Então a gente vê grandes valores. A gente vê grandes mulheres, né? Mas eu vou especificar uma aqui que é muito interessante. Ana. Ana, ela não podia ter filhos, mas ela confiava em Deus. Ela orou com fé por um filho. Quando Deus lhe deu o que ela tanto desejava, ela dedicou ao Senhor em gratidão. O seu filho Samuel cresceu no templo e se tornou um grande profeta. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. 1 Samuel 2:1. As características de Ana, a gente vê que é uma mulher de oração. Diante da maior dor da sua vida, a infertilidade, Ana pôs-se em oração, confiando que Deus haveria de intervir. Ana era fiel, mesmo tendo uma rival dentro de casa, né, que naquela época, se a primeira esposa não pudesse dar descendências a seu esposo, ele poderia casar com outra. Mesmo tendo uma rival dentro de casa, a outra mulher do seu marido, Ana permaneceu fiel ao seu esposo, honrando seu casamento. Ana era adoradora. Ana adorou ao Senhor com tudo que tinha. Assim que Deus lhe concedeu seu filho, ela consagrou o menino ao Senhor, deixando no templo para servir a Deus. A mãe de Samuel é um dos maiores personagens da Bíblia, né? Ela me chama muita atenção que Ana, ela não reclamou, ela não murmurou, ela procurou, né, confiar em Deus e honrar o seu esposo. Meninas, eu vejo que mulheres sábias, é muito difícil a gente ser uma mulher assim. A mulher sábia, ela edifica sua casa ao lado do seu esposo, constrói de forma prudente de forma prudente a sua casa sobre a rocha, que está em Provérbios 14:1 e em Mateus 7:24, 25. É muito difícil a gente construir um casamento sobre a rocha. É muito difícil a gente restaurar um casamento se for da nossa vontade. Mas quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente consegue ver que Deus ele vai trabalhando no nosso casamento, né? A gente vê que aqui na Bíblia a mulher sábia, ela tem mansidão, ela tem longanimidade, ela tem o Espírito de Deus na vida dela. Então, meninas, eu creio que esta palavra ficará, né, no seu coração. Eu sou muito grata por essa oportunidade, mas eu venho aqui, meninas, falar um pouco, né, desta mulher que me chama muita atenção, que é Ana. Tem várias outras mulheres, mas Ana, ela foi humilhada pela esposa, né, pela segunda esposa do seu marido, mas em nenhum momento ela revidou essa humilhação. Em nenhum momento ela humilhava Penina. Ela ficava chorosa, mas ao mesmo tempo, quando ela chorava, ela se humilhava diante de Deus. Ela orava ao Senhor por este filho. Mas ali o Senhor tinha cerrado a sua madre. O Senhor tinha colocado esse período dela de infertilidade, né? O período fértil de uma gravidez, ela não podia engravidar. Então, se ela não podia engravidar, Deus colocou um propósito. Deus deu aquela oportunidade porque sabia que tinha algo melhor para a vida de Ana. Então, ela confiou no que Deus tinha para ela. Então, nesta manhã que viemos confiar
em sermos uma mulher sábia, de não revidar as afrontas. Ela não revidou as afrontas de Penina. Ela simplesmente se humilhou diante de Deus, orou e clamou e continuou sendo fiel ao seu marido. Mas na época de hoje, uma esposa sábia, né, colocando nesse momento, nessa época que vivemos, né, nesse século, a gente tem aprendido, eu tenho aprendido a ser uma mulher sábia. Eu tenho aqui, vou passar para vocês também em escrita, os 10 mandamentos de uma esposa sábia. Eu tento fazer todos os 10, mas às vezes eu não consigo, porque somos falha. Mas todos os dias eu tento subir um degrau, eu tento colocar Deus na frente, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus graça, pedindo a Deus descendimento do Espírito Santo e sabedoria para lidar todos os dias com o meu esposo e lidar com o meu casamento. E saber construir, porque o casamento ele é construção. A mulher sábia, todo dia ela tem que construir um dia tranquilo, um dia de paz dentro do seu lar. Vamos lá? Os 10 mandamentos da esposa sábia. Primeiro, ser sempre zelosa. Provérbios 31, 27. 2. Está sempre pronta para receber o esposo. Provérbios 18, 22. Dá honra ao esposo. Eclesiastes 1, 20. Provérbios 31, 23. Quarto, ser sempre econômica. Provérbios 14, 1. 5. Ser sempre mostrando um sorriso confiante. Provérbios 31, 11. 6. Sempre conhecer o orçamento do esposo. Provérbios 31, 27. 7. Sempre revelar ao marido os fatos do dia. 1 Timóteo 3, 11. 8. Na ausência do marido, não assumir nenhum compromisso. Provérbios 31, 11 e 12. 9. Na medida do possível, fazer as refeições que o esposo gosta. Gênesis 27, 4. E 10. Sempre compreender o seu esposo, ainda que tendo ele algumas falhas. Provérbios 31, 28 e 29. Eu tento, meninas, fazer esses 10 mandamentos da esposa sábia. Mas eu tenho conseguido. Aos pouquinhos eu tenho orado, pedido a direção de Deus e tenho reconstruído e construído meu casamento todos os dias. Eu sou casada há 5 anos. Eu tenho uma bebê de 3 e Deus tem trabalhado, né? No meu casamento, tem me dado sabedoria. Eu trabalho na mesa de oração, eu trabalho na obra, eu ministro a palavra, né? Então, assim, meninas, o que eu tenho para dizer para vocês, construa o seu casamento dentro da palavra, porque você é a coluna da casa, você é a estrutura da sua casa. Resolva as coisas na oração, resolva na direção que Deus quer que você resolva. Nunca passe por cima do que Deus tem para você. Seja sempre alegre, sorridente, sábia e também esteja sempre em oração, porque só Deus para nos dar graça nesse século de hoje para nós construir um casamento dentro da presença de Deus. E assim eu agradeço essa oportunidade.